noite. Obrigado Oi, aí por Josias. aceitar fazer essa live aqui hoje, né? Vai Eu que ser uma agradeço, é oportunidade uma, para a gente estar conversando, né? falar sobre um assunto tão necessário na atualidade, é uma honra. Né, a ideia hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre, né, as Olimpíadas de Conhecimento, tá? As Olimpíadas científicas, né? Uhum. E também sobre o processo de aprendizagem, né? Como se preparar para participar das Olimpíadas e também de outros tipos de exames e concursos, né? Também. Uhum. E aí, pessoal, boa noite, chegando aí, bem-vindos. Então, né, Davi, né, a ideia é então fazer essa conversa hoje aqui sobre esse tema, né, Olimpíadas de Conhecimento, das Olimpíadas Científicas, né, eu botei esse tema Olimpíadas de Conhecimento para ficar bem abrangente, né, não só as Olimpíadas relacionadas, por exemplo, né, à Olimpíada de Matemática ou Uhum. Biologia, Química, mas também Olimpíadas da área de educação profissional também, né, Olimpíadas relacionadas a, por exemplo, Olimpíada de Robótica, Uhum. Olimpíadas da área de educação profissional também, né, então, a ideia é hoje a gente conversar sobre como é que funciona essas Olimpíadas, falar um pouquinho sobre as experiências, né, que a gente teve, e a partir daí entrar nesse tema de aprendizagem, né? Boa noite, oi, Paulo, boa noite, Boa noite, bem-vindo. Heloísa. Então, Heloísa né, aí, essas lives, né, a gente comecei a fazer mês passado, né, com a ideia do meu colega, o professor João Paulo, né, que deu a ideia de fazer essas lives aqui, e teve um feedback positivo, né, todo mundo que participou, então decidi continuar fazendo, né, quero fazer pelo menos uma todo mês, tá trazendo alguns convidados aqui para a gente estar fazendo. Boa noite, Paula. E boa noite. hoje aqui a gente vai ter você, né, que então, para a gente estar conversando sobre isso, né. Então, inicialmente, né, a gente vai começar um pouquinho falando sobre essa questão das Olimpíadas, né, da importância delas, né. Como eu disse, né, e no tema que a gente colocou, a gente falou de Olimpíadas de Conhecimento generalizando, né? Porque aí dentro desse grupo tem as Olimpíadas Científicas, né? Que é relacionado a, por exemplo, a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, né? Que você fez, a UNIP, né? Uhum. E também temos outras competições que acontecem tanto para alunos de ensino médio, né? Quanto também para alunos de cursos tecnológicos e técnicos também, né? Para comentar um pouquinho, por exemplo, também sobre a World Skills, né? Que é uma competição mundial que acontece, né, com profissionais da área técnica e tecnológica também. E aí, Davi, né, eu assim, saber de você, né, você teve essa experiência aí na Unip, né, já vinha aí, é aluno, né, do Instituto Federal aí já há Uhum. quase 3 anos, né, rolando curso técnico em eletrônica, né, é meu aluno lá em algumas disciplinas, agora lá no sexto semestre. Aí queria Uhum. saber de você, assim, né, como é que você vê aí as Olimpíadas, a importância delas, estar participando, né, como é que você enxerga isso? Bom, primeiramente, as Olimpíadas de Conhecimento, elas é uma competição intelectual entre alunos. Elas podem ser para o ensino médio, mas também para pessoas do ensino superior, por exemplo, a OBMU. E essas Olimpíadas elas são muito importantes porque elas são de maneira profunda, né? Ou seja, você se aprofunda em um assunto, e normalmente as Olimpíadas, elas são que você não necessita tanto conteúdo, assim, é mais raciocínio. Ou seja, ela estimula o aluno a realmente a pensar, a raciocinar. Eu, no início fundamental, eu era aquele aluno que via matemática como um terror. Eu via pessoas respondendo aquelas questões, perguntava qual o resto de 2 elevado a 2017 por 7. Eu ficava, meu Deus, como é que alguém consegue entender isso, cara? Eu decorava as coisas, e principalmente eu acho que é um dos erros do sistema educacional, é fazer a matemática ser decoreba. Ela não é entendida realmente. Porque um número positivo vezes um número negativo resulta em um produto negativo. Uhum. Basicamente é algo que os alunos decoram. O que é uma equação? Realmente os alunos não entendem qual é a igualdade ou algo do tipo. E é por causa disso que tem todo esse preconceito com a área da matemática. E eu acredito que para uma pessoa ficar bom, principalmente na área de matemática, eu estou falando específico agora, ela deve ser humilde e voltar do básico, começar com soma, começar com subtração, entender o que é unidade milhar, tudo isso ajuda muito. Eu comecei isso no 9º ano e me ajudou bastante.
Aí, a partir do primeiro ano, eu comecei a conhecer as Olimpíadas, principalmente quando o Diego Eloy apresentou uma palestra. E na primeira Sim. fase, aham, no primeiro ano deu um erro na inscrição da UBMEP, a gente não pôde fazer a segunda fase, a gente ali do campus. Então, Uhum. eu fui para o segundo ano, aí eu passei na primeira fase e faltando um mês, a gente começou a estudar para a segunda fase. Pouco tempo, eu consegui uma premiação na UBMEP ainda, e foi aqui onde eu comecei a realmente me interessar por matemática. Eu pegava as Uhum. questões e aquilo era um desafio. É muito legal a UBMEP, porque ela não quer saber se você realmente sabe o conteúdo. Ela faz você raciocinar, pensar. E esse é um dos grandes segredos também da matemática. Muita gente pensa que matemática é eu saber o conteúdo, eu saber as fórmulas, mas quando você resolve uma questão e não sabe resolver a questão, é ali que você está aprendendo matemática. Quando você quebra a cabeça, quando você não entende, é realmente ali a hora que você realmente está evoluindo. Trocas de sinapses estão Isso. acontecendo e realmente está absorvendo. Então, eu comecei a vir para o terceiro ano estudando, durante a pandemia, e o que ajudou também muito foi uma bolsa que eu ganhei, uma bolsa do Bibic Júnior, tem como tema aplicação de aritmética modular em Olimpíadas. É um conteúdo normalmente visto no ensino superior, e mesmo que eu não tenha aplicado exatamente a aritmética modular nas Olimpíadas que eu fiz, como a OMIF, o BMEP, Uhum. ajudou bastante na minha afinidade com as Olimpíadas, já que a gente mexe muito com isso. E também os conteúdos que eu via, como PA de segunda ordem, esses conteúdos assim ajudam muito na resolução de exercícios. Uhum. E a partir disso eu comecei a evoluir mais em matemática e consegui ganhar a medalha de prata na UMIF. E a importância, cara, quando você entende o raciocínio da matemática, até para aprender humanas, para aprender um conteúdo novo na área, principalmente eletrônica, que envolve muito exato, você entender a teoria que está acontecendo, entender o que é uma porta lógica, ajuda muito, porque o raciocínio são etapas, e etapas dependem do nosso sinapse. Então, quanto mais eu tiver, melhor vai ser essa chance de eu aprender, absorver, e sobre as Olimpíadas é isso. Como tu colocou bem aí, né, que justamente uma das grandes importâncias das Olimpíadas, né, está relacionado a essa questão de desenvolvimento de habilidades e competências, né, que até da perspectiva dessa que você comentou primeiro, né, foi a UBMEP, né, que você participou, acho que você traz essa perspectiva de que ele buscava não só você saber ali as fórmulas, né, saber ali o Uhum. procedimento de como resolver a questão, mas trabalhar também ali a interpretação para fazer a resolução, justamente aí está tendo um exercício, uma verificação com relação a essa questão de habilidades e competências, né, que inclusive é um assunto bem em evidência atualmente, a partir do BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, né, dos cursos do ensino básico. O próprio Enem, ele Uhum. baseado a sua formulação em avaliar competências e habilidades, né? Então, eu vejo que as Olimpíadas, né, quando você participa dessas Olimpíadas, incentivar os estudantes a participar dessas Olimpíadas, é uma forma também de estar justamente fortalecendo essa questão das habilidades e das competências, né, do estudante, além de, como, né, como você citou, despertar, né, certos interesses, né, que a gente tem e trazer novas experiências para a gente, né, também, né. Como você falou, a própria Uhum. UMIF, né, que você participou agora mais recente, foi medalha de prata, não foi? Uhum. Sim. E no caso da Unif, né, tu fez ela foi virtual, né, no caso, né? Foi virtual, era 15 questões e era uma fase única. A segunda fase era palestras, não era Ah, realmente uma competição. entendi. Depois eu ia te perguntar assim, como é que foi, assim, no caso específico da tua participação na Unif, né? No caso, como é que era o formato da prova, como foi a tua preparação para fazer a prova? A minha preparação, como sempre, é exercícios. Toda Olimpíada que eu me preparo é com exercício. Mas, especificamente ao MIF, eu me preparei indiretamente para ela, que foi exatamente com exercícios da UBMEP. São bem parecidos, mesmo ela sendo bem mais difícil que a UBMEP. Ela consegue trazer raciocínio ao aluno e também, como eu falei, ela traz alguns exercícios que podem ser simplificados com exercícios de nível superior, ou seja, Ah, conteúdos que se vê no superior. Mas, claro, com raciocínio
do aluno do ensino médio, até do primeiro ano, ele pode resolver aquelas questões. E o formato da prova são 15 questões de múltipla escolha, e é uma prova que tinha de 2 às 8 para entregar. Até eu tive um probleminha, mas 4 horas eu consegui fazer a prova. Legal. Acabou de entrar aí o professor João Paulo, o professor Diego, ó, o professor Diego Eloy, que você estudou agora há pouco, acabou de entrar aí também. Boa E aí, noite. professor? Pois é, né? E é interessante, né, com relação às Olimpíadas, né? O Heron estava aqui, meu filho. Com relação a essas Olimpíadas, é que justamente cada uma tem um formato diferente, né? Elas avaliam, às vezes, né, como eu disse, habilidades e competências diferentes, né? Tive a oportunidade, quando eu estava no campus Jaguaribe, né, de preparar um pouco de estudantes para participar de uma Olimpíada chamada World Skills, né? Tudo bem, professor João Paulo? João Paulo, tudo bem? Muito bem aqui, tranquilo. Hoje estava falando aqui que aí as lives foram uma ideia sua, viu, professor João Paulo? E foi um sucesso, teve um feedback aí positivo, e eu vou continuar aí fazendo, viu? Pelo menos um mês aí, porque foi muito positivo essas lives, né? Então vou manter aí. Então, né, com relação a essa participação na World Skills, né? Porque a World Skills já é uma competição, no caso, para profissionais da área técnica, né, e tecnológica. Ela avalia, né, com competências, no caso da parte de educação profissional. Na época a gente participou lá em Jaguaribe na área de desenho escrito por computador, né? A minha aluna Angélica, que a gente levou participar lá, a gente preparou 2 alunos, que eram o Maurício e a Angélica, fez uma seletiva interna. E a Angélica, né, a gente levou participar da competição, na época foi uma pessoa, se eu não me engano, participar da competição, né, era a única mulher lá participando, né, a única representante também do Ceará, né, do interior do Ceará tá participando, né, ela recebeu uma menção honrosa no final lá dessa participação, e foi uma experiência muito legal. Agora, sim, o que eu, no caso, observei lá no caso específico da Google Skills, né, era o alto nível da competição, sabe? É uma competição, né, uma Olimpíada de nível muito alto, sabe? Então, os alunos que se preparavam para participar delas, né, passavam mais de anos se preparando. Quando teve no final a premiação, o pessoal se emocionava, sabe? Chorando, que ficou em segundo, terceiro lugar, e foi uma competição, né? Tensa, né? Na época até me indaguei bastante, né, sobre o quanto será que era positivo, talvez, esse nível de competitividade, sabe? Porque era um nível muito alto, exigindo muito dos estudantes, e eu fiquei me indagando até que ponto realmente ele era positivo na época, sabe? Mas hoje eu vejo que nessa perspectiva de habilidades, né, e competências, né, as Olimpíadas são muito positivas, né? São muito boas nessa preparação dos estudantes, tem várias modalidades, inclusive agora recente teve uma Olimpíada na área de ciências humanas também, né, que aconteceu dos institutos federais. Então, tem várias áreas que você, baseado ali no que você tem interesse, você pode estar participando, né? E aí, Davi, né, continuando nesse processo, né, como a gente se prepara, né, para participar dessas Olimpíadas, né, comentou aí que costuma praticar muito exercícios e tal, né? E sim, né? Como você vê assim, essa relação, né, entre a aprendizagem e as Olimpíadas, né? Como a gente pode estar, né, fortalecendo, né, o nosso processo de aprendizagem, fortalecendo o processo de aprendizagem pela sua experiência a partir dessa preparação das Olimpíadas? Bom, para a preparação das Olimpíadas, como eu falei, principalmente os exercícios. Exercício todos os dias, diariamente. É uma coisa que ajuda muito, muito você saber como é a prova, simulados, simular a prova desde cedo, quanto mais cedo, melhor. Se estiver perto da prova, trabalhar os conteúdos que mais caem. Como, por exemplo, para a segunda fase da OBMF do ano passado, o Diego Eloy focou com a gente em análise combinatória. Uma pergunta aqui. Davi, você pensa em incentivar outros alunos, amigos, a participar das Olimpíadas? Fala um pouco de como é essa preparação e as dificuldades que você passou na preparação das Olimpíadas. Bom, um dos projetos nossos na minha bolsa de aritmética modular é ajudar os outros alunos a aperfeiçoar mais esse assunto nas Olimpíadas. Então, a gente do campus ali sempre tenta divulgar ao máximo para ter mais alunos nas Olimpíadas. E minha dificuldade, como eu falei,
era o básico. Eu queria aprender o conteúdo ali de onde eu estava. É como um prédio, se não tiver a base, cai na hora. Eu tenho que ser humilde, voltar da base, ver conteúdos, entender o que está acontecendo realmente numa soma ali, aprender cada sistema, e isso ajuda muito na preparação. E, como eu disse, e uma das dificuldades, principalmente no estudo, é um dos assuntos que a gente vai falar já já, é realmente o estudar, né? Porque estudar causa um tédio muito grande nos alunos, e isso tem tudo a ver com a atualidade no qual vivemos. É uma atualidade no qual somos viciados em dopamina, a dopamina está nas alturas direto, e a gente vai falar sobre isso já já. Pois é, né? Que é justamente essa questão do aprendizado, né? Como você está bem colocando, né? Porque, na verdade, o aprendizado, né? Ele depende da parte mais da neuroaprendizagem, né, falando um pouco nessa área mais de neuroaprendizagem, ela depende da gente estabelecer conexões neurais, né? A partir do que a gente estuda, né? Então, para a gente aprender algo novo, né, despertar, desenvolver habilidades e competências, a gente precisa ter uma base, né? Precisa fazer uma trilha, né? Que a gente chama, né? Trilha de aprendizagem, né? Então, Uhum. é preciso você, né, fazer um roteiro do que você vai estar estudando. No caso específico, né, de uma preparação para um exame, né, ou para uma competição, né, preciso, né, ter a leitura das regras, ver o que vai estar caindo para poder estar organizando esse conteúdo, encadear esse conteúdo, né, de forma lógica, baseada ali no que tem, às vezes, dependência com relação a cada conteúdo. Às vezes você tem um conteúdo que tem que estudar primeiro para depois estudar o outro, né? Então, se você estudar aquele primeiro, você não tem aquela base, aquele pré-requisito, então você não vai conseguir aprender todo o conhecimento, né? Porque tem que ser Uhum. construída essas conexões, né, a partir de outras informações que você tem, né? Você não consegue aprender algo se você não tiver como conectar essa informação com algo. A gente fala de ancoragem, né, do conhecimento, né? Uhum. E tu gosta bastante, né, Davi, dessa parte de aprendizagem, né? Explica bastante aí como funciona, né, o aprendizado, né? Uhum. Eu sou muito fã do professor Pierre. Os livros deles, Aprendendo Inteligência, são livros fantásticos. Tanto os três, né? Os três volumes que tem. Nele, ele ensina que nosso cérebro tem duas partes, o límbico e o córtex. Tipo, um funciona com uma memória RAM e o outro com um HD. Ou seja, tudo que aprendemos hoje, tudo que estudamos, ele vai para esse, que fazendo analogia ao memória RAM, e à noite nosso cérebro passa para o córtex o que é mais importante. Ou seja, por isso que a gente, se alguém nos magoar, a gente nunca esquece, porque basicamente é isso, o cérebro entendeu aquilo como algo importante. É isso que a gente quer fazer nos estudos. Muita gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue armazenar, principalmente porque a gente quer estudar muito em pouco tempo. No livro, o professor Pierre fala sobre isso. Ele diz que nosso cérebro se desenvolve pouco a pouco, cada dia. E aí, Isso. professor, entra aquele lance lá de Hermann, da curva do esquecimento. Curva do aprendizado, né? E a questão da Uhum. curva do esquecimento, né? Ou seja, o que eu aprendi agora, amanhã, eu aprendi, de acordo com o Hermann, a gente aprende na minha cabeça. Amanhã já não está mais 100%. A cada dia vai diminuindo e, de acordo com ele, de acordo com o gráfico da curva do esquecimento, em um mês a gente só retém 20% do que a gente aprendeu. E aqui a gente pode aplicar vários métodos de estudo. Como o professor falou hoje na aula, mapas mentais, já a gente vai aprofundar sobre isso. Isso. Flashcards, que é um tipo de memória espaçada, ou seja, você vai revisando ao longo do tempo, e isso gera um conhecimento drástico, principalmente você consegue aprender aquilo por vários e vários dias e não esquecer. Isso, né? Porque o aprendizado, quando a gente fala muito de aprendizado, né? Realmente hoje, né, os estudiosos, né, têm colocado a questão de dividir o aprendizado em três etapas, né? Que é primeiro ali a questão do treinamento, depois a questão da transferência e por último a etapa da sustentação, né? Então o Uhum. treinamento ele está envolvido nessas atividades que a gente faz tradicionais, né? Como essas aulas que a gente faz expositivas, aquilo que você faz
uma leitura, né? Então, isso aí é um treinamento. Então, você assiste uma videoaula. Só o que acontece, né? Você se parte ali de não ter o conhecimento, né? E vai construir esse conhecimento, então vai ter uma curva ali de subida de aprendizagem, isso vai demorar um tempo. Existem aqui também vários é, é, aspectos com relação a essa curva de aprendizagem, né? Normalmente essa curva de aprendizagem, ela tem um perfil como se fosse um S, né? Uma curva logarítmica, né? Lá da matemática, né? Então, você começa, né, devagar, aprender devagar, depois você tem uma aceleração, né? Aprende rapidamente, depois você chega em outro joelho e você começa a reduzir, né, o quanto você aprende, né? Você passa a ter menor incremento na sua quantidade de aprendizagem, né? Então, isso seria a curva de aprendizado. Mas o que acontece? Que é a primeira etapa do treinamento. Quando a gente chega no topo lá, né, você consegue a proficiência, né? Desenvolveu ali a habilidade e a competência em relação àquele conhecimento. Se não for feito algum outro tipo de trabalho de continuidade, que é justamente essa segunda etapa, que é a transferência, essa transferência está muito relacionada com a questão da prática, né? Então, justamente por isso, inclusive, o Instituto Federal ele tem uma vantagem dentro do seu processo educacional, porque ele já trabalha com a questão da transferência em muitas das disciplinas, né? Que a transferência ela vai impedir essa questão da curva de esquecimento. Porque se você só fizer o treinamento, que é a primeira etapa, quando chega na segunda etapa, você cai na curva de esquecimento e vai embora, né? Com pouco tempo ali, pouca informação fica retida no nosso cérebro, né? Principalmente se você não tiver como ancorar aquela informação, né? Então, você exercitar a prática, né? Pode ser, por exemplo, através dos exercícios que a gente faz, né? Preparação para os exames, vai fazer você ficar uma consolidada nessa transferência e depois ainda existe uma etapa de sustentação, que é o aprendizado contínuo, né? Nessa etapa da sustentação. E aí também tem outras questões, né? Tem questão também de pirâmide, né? Da aprendizagem, né? Mas o interessante é quando a gente vai se preparar para essas Olimpíadas ou para esses exames, a gente tem em mente essas 3 etapas para quando for construir a nossa rotina de estudo, né? Que é algo super fundamental, né? Nosso ciclo de estudo, você garantir que você vai chegar num ponto de sustentação, né? Aí, Como o professor João Paulo falou aqui, aprender como é a melhor forma de aprender. E cada um aprende de um jeito. Cara, isso é verdade. Tipo, o sistema educacional, atualmente, infelizmente, ele é falho ainda. Ele não estuda de acordo com o nosso cérebro, como absorvemos o conteúdo. Basicamente, nós vemos um conteúdo, né, praticamente eu estou falando de escolas públicas no geral, vemos o conteúdo e na outra semana é uma prova. Se você tirar 10, pronto, você aprendeu, cara, você é top. Mas nunca mais retornamos àquele conteúdo. Ou seja, leve alegria para os seus pais, um 10 e pronto, cara. Aí quando o aluno chega no exame, onde tem que ter todo aquele conhecimento retido, aí realmente cai a ficha, que realmente não absorveu o conteúdo. Porque justamente dessa perspectiva que a gente está falando, né? Que quando você busca ali, desenvolver a habilidade e a competência dentro do treinamento, né? Que é a primeira etapa, se você não tiver depois ali uma questão da transferência, que é para consolidar aquilo, você vai cair na curva do esquecimento. E os modelos tradicionais que a gente tem dentro das instituições de ensino, né, costumam acabar sendo conteudista, né? A gente acaba sendo muito conteudista. Eu tenho que ver ali o conteúdo e depois eu vou ter um indicador de desempenho, que é a prova, vou avaliar aquele conteúdo e morreu. Parece que acabou, né? Mas não, terminei meus estudos. Mas não é assim, né? A gente hoje... Tem meus estudos com a média 10. Nesse contexto que a gente tem hoje, a gente sabe que esse processo de aprendizagem tem que ser contínuo, né? Então, inclusive, é um grande desafio dos professores, né, para mim, para meus colegas, essa questão da gente mudar um paradigma de avaliação, né? Da gente mudar esse paradigma de avaliação conteudista para estabelecer indicadores onde você vai avaliar habilidades e competências, né? O Paulo falou aqui, né? Mãe, tirei um 10, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Isso é o pensador na música. Essa é a atualidade. Exatamente. Agora, voltando a falar sobre atualidade e o ensino. Por que realmente é tão difícil estudar? Porque eu consigo passar 4 horas assistindo série, jogando, e é tão difícil para mim estudar 30 minutos.
Basicamente, atualmente nós estamos repleto de dopamina. Dopamina está nas alturas direto. Primeiramente, o que é dopamina? Dopamina, basicamente, é um neurotransmissor, ou seja, é uma molécula que as células do nosso cérebro, os neurônios, usam para se comunicar. Ela está muito relacionada ao prazer e o desejo. Ou seja, quando a gente faz algo fácil, algo de gosto, a gente está ativando o sistema de recompensa, ou seja, liberando dopamina, e aquilo me mantém motivado a fazer mais vezes aquilo. E quando eu estou assistindo, quando eu estou jogando, eu estou liberando muita dopamina, ou seja, um sistema de recompensa muito rápido. E nosso corpo, ele tende a manter tudo em equilíbrio, é a famosa homeostase. Ou seja, quando a gente sai da homeostase, o nosso corpo faz de tudo para voltar à homeostase, ou seja, a alostase, que é um mecanismo no qual o corpo faz para voltar. Quando a gente está com a temperatura elevadíssima, nosso corpo faz que a gente sue para liberar água e assim resfriar o corpo e manter a temperatura de 36 graus. E está muito relacionado também isso à tolerância, ou seja, algo elevado se torna normal no nosso corpo. Uma pessoa que bebe muito, bebe constantemente, ela demora mais a ficar bêbado do que uma pessoa que bebe pela primeira vez. Tá? Isso tem tudo relacionado a uma organela chamada retículo endoplasmático liso, que desintoxica mais rápido. E, ou seja, resumindo, nosso corpo tende a manter uma tolerância. E o que isso tem a ver com dopamina? Praticamente é a mesma coisa. Quando a gente libera muita dopamina, ou seja, fica no celular por muito tempo, isso acaba deixando o meu corpo ver que aquilo é normal. E isso acaba trazendo, ele diminui os receptores da própria dopamina. E quando eu vou estudar como eu tenho tanta dopamina, ou seja, eu estou tolerante à dopamina, eu tenho que ter muita dopamina para mim estar alegre a fazer aquilo. E quando eu vou estudar, eu vou ler um livro, libera muito pouca dopamina, ou seja, eu não me alegro em nada e acaba desistindo. Por isso ter muito constante na internet que está aparecendo, que é o detox de dopamina, ou seja, passar dias sem mexer em redes sociais e tal, para diminuir esse índice de dopamina no corpo e aumentar esses receptores, para o aluno acabar a gostar de estudar. Exatamente, né? Porque às vezes a gente pensa, né, que não consigo estudar, será que eu tenho às vezes algum problema, que eu não consigo estar me focando no estudo, passar às vezes mais determinado tempo estudando, e eu às vezes acabo me sentindo mal por estar ali às vezes jogando, né, e assistindo ali uma série e tal, mas existe uma explicação biológica, né, por trás disso, que colocou a questão da dopamina, né, e do ponto também de vista psicológico, isso está muito associado ao que hoje a gente chama de procrastinação, né, até meio na moda também, que você procrastinar, vou deixar para depois, né, então vou assistir ali a série da Netflix e vou deixar aquilo ali para depois, aí você libera a dopamina, tem aquele prazer momentâneo, né, e vai procrastinando quando você dá pé, que era prioridade, você acabou não fazendo, né. Então, é preciso, acho que um dos caminhos para poder superar essa questão da procrastinação, né, e fazer esse detox, né, de dopamina é o que a gente chama de autoobservação, sabe? Eu acho que, inclusive, é um dos primeiros passos para quando você vai iniciar o aprendizado, sabe? Quando você vai iniciar uma trilha de aprendizagem, um dos primeiros passos é essa questão da autoobservação. A gente até colocou aqui alguns comentários com os colegas, né? E cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de estudar, né? E para você entender isso, é preciso uma auto-observação, é preciso tentar se entender os seus interesses, porque justamente entender o que desperta prazer para você estudar com prazer, ou seja, você também estabelecer uma forma de aprendizagem, né? Uma trilha de aprendizagem que também te desperte prazer também, para que você também tenha recompensas e aquilo ele se torne positivo, né, durante o processo de preparação para participar, de fazer algum exame ou aprender uma competência para uma profissão, né, também, né, para um curso. E esse processo, né, de aprendizado, de autoobservação, para construir uma trilha de aprendizado, principalmente nesse nosso contexto, né, onde
a gente falou, né, a própria escola ela tem que entender que ela não é mais conteudista, porque o próprio aluno ele tem acesso à informação, então a instituição de ensino ela tem que estar mais focada realmente em habilidade, competência. Surge aí uma questão do aluno cada vez mais ter despertado a sua autonomia nos estudos, né, e desenvolver o chamado autodidatismo, né? Uhum. O professor Pierre fala muito sobre isso, né? Aula dada é aula estudada. Ou seja, ele fala que o professor, ele não está ali para fazer você aprender. Ele está ali para te mostrar o conteúdo. Tá? Mas realmente, para você aprender, só vem com autodidatismo, que é você estudar em casa, você pesquisar em livros e tirar dúvidas com o professor. Isso não depende totalmente do professor. Isso que é autodidatismo e agora, atualmente, de acordo com o sistema educacional, é o melhor caminho para o aprendizado, a autonomia nos estudos. Isso. Né? Às vezes a gente usar esse termo, né, do autodidatismo, às vezes ele acaba sendo ali colocado um pouco em, como é que eu digo, né? Botado assim, às vezes uma certa rejeição ao termo, né? Mas eu acredito que seja justamente uma falta de compreensão de entender que, na verdade, o autodidatismo é você ter uma curiosidade, né? Você buscar o conhecimento. A gente fala muito disso. Muitas vezes, assim, será que às vezes não é melhor eu ir ali no Google, fazer uma pesquisa e eu mesmo descobrir a resposta, né, de uma pergunta, do que eu ter que sair ali, às vezes, perguntando e me colocando numa situação passiva de esperar que aquela informação chegue, né? O autodidativo também essa questão da aprendizagem ativa, né? De você mesmo ir atrás da informação, de você mesmo ir atrás do conhecimento, né? Você mesmo, a partir dessa auto-observação, construir seu trilho de aprendizagem, né? Uhum. Então, isso vai fazer justamente o que a gente chama de construção da inteligência, né? Porque, hoje tem muitas pesquisas que mostram que, na verdade, a inteligência não é algo que você nasce com ela, né? A inteligência ela pode ser construída, então não é genético. Tem vários fatores que influenciam a inteligência e a gente, a partir de um conjunto de exercícios, de dedicação, né, você pode desenvolver sua inteligência, né? E isso está justamente relacionado à questão do autodidativo. Né? Até quando eu estava resolvendo questões, eu tinha um vício muito grande em olhar o gabarito. Aí eu aprendi que mesmo que eu passe dias em uma questão, como eu falei, se você não estiver resolvendo rápido, se você estiver pensando, não estiver conseguindo a questão, é ali onde você está aprendendo. Quando você, mesmo se não chega uma resposta depois de 3 dias, veja o gabarito, mas nesses 3 dias a questão ficou na sua cabeça, o raciocínio que você ganhou foi extremo e aquilo ali o beneficiou muito. Exatamente, né? Que aí vai entrar muito na questão da forma como estudar, né? Porque a gente, o ponto que a gente estava falando, né? De como eu vou estudar, como é que eu vou construir esse aprendizado, né? E, claro, né, a forma como você vai estudar vai depender muitas vezes do objetivo que você tem, né? No caso aqui no contexto que a gente está hoje, aqui na live, né, falando de Olimpíadas, né, exames, concursos, né? Então, como é que a gente vai fazer para estudar esse conhecimento que a gente tem que ter, né? Como é que eu vou estudar para me preparar para aquela Olimpíada, para aquele concurso, né, para aquele exame, né? Normalmente, como é que você faz para estabelecer esse seu processo de como estudar? Sabe? Bom, a preparação tem 2 momentos. A hora que você aprende, você entende o conceito ali que você está estudando, aí vem a parte que é a mais importante. É a parte que você retém o que aprendeu. Essa é a parte que você tem que ter mais cuidado. Ou seja, você estudar algo que está tão óbvio, meu Deus, mas depois de um mês, aquilo ali não está mais óbvio, que foi o que eu falei atrás sobre a curva de esquecimento de renda. Ou seja, o aprendizado ele vem depois e tem as técnicas de estudo, né? Que, como o professor falou, mapas mentais, flashcards, que é muito legal, que ele vai contra essa curva do esquecimento. Ou seja, você aprendeu algo hoje, amanhã revisa, daqui 4 dias revisou, daqui 7 dias revisou, aí esqueceu do conteúdo, volta para a primeira parte, que é a parte de estudar de novo, e assim fica mais dias na sua cabeça, o cérebro entende como algo importante, leva córtex,
e isso acaba ficando retido na sua cabeça mesmo. Como, por exemplo, estudar por mapas mentais é muito interessante que aparece no livro também, esse livro aqui do Alberto Isola, que é o livro Supermemória, acho que você está vendo. Ele fala sobre associações mnemônicas, ou seja, quando eu faço um mapa mental, tem as setinhas tudo ali levando meu raciocínio, meu cérebro ama associações, meu cérebro. Ele ama associações, ou seja, essas pessoas que têm supermemória, que fazem competições, eles lembram de coisas do dia a dia. Para lembrar o nome de várias pessoas, eles fazem rimas, e isso dá super certo. Ou seja, mapas mentais é super benéfico para o aprendizado. Várias outras técnicas também. Sempre tem como a gente falou, né, tem aspectos relacionados à questão da memória, né, e tem aspectos relacionados à aprendizagem, né, são complementares, mas aí vão ter técnicas que você vai estar praticando na questão da memória e tem técnicas que você vai estar treinando a questão da aprendizagem. A aprendizagem que a gente falou está mais relacionada a habilidades e competências, né, a memória é a questão de você lembrar, né, e é algo normal a gente esquecer das coisas, né. Me lembro quando eu fazia, acho que a sétima ou a oitava série, do ensino fundamental, eu tinha um professor de geografia. O professor de geografia, ele passava para a gente, sempre que ia ter algumas provas, ele passava tipo, 100, era 50 questões de marcar. Aí ele dava para a gente antecipar essas questões, sabe? E, ó, vai ter aí dessas 50, 100 questões, vai ter 5, 10 questões na prova. Rapaz, eu decorava 100 questões. Eu decorava 100 questões. Mas o que é interessante, né? Como é que eu fazia para decorar essas 100 questões, né? Eu utilizava os meus sentidos. Ou seja, né, eu fazia a visão, fazia a leitura, depois eu repetia em voz alta, né? Repetia em voz alta, e depois eu ficava tentando lembrar sem ver, né? Eu lia o enunciado e tentava ver na minha mente qual era a resposta. Então, a partir de eu repetir várias vezes esse processo, eu acabava memorizando ali aquelas questões, mas era uma memória de curto prazo. Eu só memorizava para a prova, entendeu? Passou a prova ali, 1, 2 dias, eu não lembrava mais de nada. Já esquecia tudo, né? Mas o que é interessante extrair daí, né? Em um caso específico, de uma preparação para um exame, uma Olimpíada, né? O objetivo, às vezes, ali, né, caso específico, é você ter êxito naquela prova, né? Naquele concurso, né? Então, você vai ter que realmente estar utilizando estratégias que condizem com aquela prova. Por isso que é importante você entender as regras daquela prova, para você estabelecer o método de memorização e de aprendizagem adequado para aquele exame. Por exemplo, no caso do Enem, a gente tem que saber lá quais são as áreas de conhecimento que estão abordadas, os tipos de questões, inclusive a forma como vai ser corrigido, né? Que ele é chamado TRI, né? Que é a teoria do resposta ao item, né? Na hora de fazer a correção da prova do Enem. Então, isso significa que tem questões lá, se você acertar, elas vão poder acabar recebendo uma baixa pontuação, porque ele pode identificar que você chutou. Então, você tem que saber até chutar uma prova dessa, né? Porque se dependendo de como você fizer, ele vai acabar identificando que você chutou e vai, uma questão que você acertou, você vai ter uma pontuação menor, né? Então, para a gente construir uma forma de estudar, para se preparar para a Olimpíada, para o exame ou para o concurso, primeiro a gente entender como é que é aquela prova, conhecer as regras dela, se tiver edital, ler os editais. Como tu falou, né? É fundamental a gente fazer os simulados para a gente poder, principalmente, treinar a questão do tempo, né? Quanto tempo eu tenho para resolver uma questão, né? Por exemplo, fazer o Enem, eu tenho 2, 3 minutos para resolver uma questão, então eu tenho que ter praticado aquilo. Às vezes a gente tem que pular questões, né? Porque a questão ela demanda, você sabe resolver, mas ela demanda tempo. Então você tem que marcar aquela questão ali para depois eu voltar para ela, né? Até onde você vai fazer os cálculos na prova é importante simular, né? Você vai fazer uma prova, vai ter um cálculo, em que canto lá da folha que eu vou fazer esse cálculo, né? Se eu não tiver simulado, se não tiver praticado, você vai acabar sendo pega de calças curtas ali e não vai saber o que fazer, e isso vai te atrapalhar, né? Na hora de fazer. Então, acho que o primeiro passo é isso, é entender, né, como é que é a prova, a dinâmica dela. A partir daí, você construir o seu ciclo de estudo, né? Também o Enem é uma parte muito emocional, né? Ou seja, ao fazer simulados,
eu ganho uma certa confiança de acordo com as questões que eu estou acertando, né? E eu vou para a prova basicamente pensando, olha, isso aqui é mais uma lista, eu já fiz isso, já acerto X questões, então eu já vou mais confiante. Isso mesmo. E justamente você fazendo ali, por exemplo, né, eu particularmente, né, quando eu vou fazer algum exame assim, por exemplo, eu fiz agora ano passado, eu fiz o TOEFL, né, que é um exame de proficiência para língua inglesa, né, que eu no início do ano viajei para o mercado da Flórida, eu tive que fazer esse exame ano passado. E eu pratiquei várias vezes, né, fiz vários simulados, né, é uma prova bem complicada porque você tem que ter o listening, né, que você escuta, e ele passa num rádio lá, né, a informação, você tem que escutar e marcar, e você tem segundos, acho que é 20 segundos para cada questão. Você escuta, tem segundos para você responder, porque depois ele já vai fazer o áudio da próxima questão. Então, se você, meu amigo, não entender, pô, você tem que passar, porque senão você for ficar pensando, você não consegue escutar o áudio da próxima, então vira uma bola de neve e você erra tudo. Mas o que eu quero dizer, né, a questão do simulado, acho que no meu caso particular, né, quando eu vou fazer alguma Olimpíada, alguma coisa assim, né, eu gosto basicamente de, antes de estudar, fazer esse simulado para identificar aonde eu tenho deficiência, sabe? Porque às vezes você acaba achando que sabe que tem certos conhecimentos, que você acha que sabe coisas, mas você na hora não sabe. É quando você faz esse papo, você identifica, né, onde é que estão as suas deficiências, né? O Gessé, entrou aí agora há pouco, o Gessé participou da OBR comigo, acho que em 2017, a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Ele participou, inclusive, da etapa teórica, né, que foi a prova, e depois ele montou uma equipe com alguns alunos, a gente foi participar da parte prática em Fortaleza, né? Igreja, boa noite. Pois é, então eu costumo fazer isso, sabe? Porque é uma das etapas na hora de construir um ciclo de estudo, você saber quais são os conhecimentos que você já tem mais confiança, né? Você já sabe, para você tentar fazer a priorização que você vai estar estudando, né? Uhum. Sim. Professor, até no inglês também, para aprender, tem toda essa técnica de aprendizado também, né? O senhor usou principalmente o quê para aprender inglês? Listen. Mais repetição, né? Assim, eu sempre pratiquei muito a questão da leitura, né? Como eu estou fazendo um doutorado, né? Então, a questão da proficiência da leitura eu já tinha bastante. Eu falei muito leitura em artigos científicos, né? Mais para a parte da fala, né? E para o exame, né? Envolveu a questão dos simulados e escutar bastante. Eu escutava bastante podcast, sabe? Escutava bastante podcast, ficava repetindo, né? Em voz alta, gravava e escutava. Eu tive a oportunidade de ter uma professora particular por um período também, então eu falava e ela ficava, né, me ajudando no caso específico, né, do aprendizado do inglês, né, porque o inglês é muito de questão de prática mesmo e de imersão, sabe? Quando eu tive esse período nos Estados Unidos, a imersão ela facilitou muito o processo de aprendizado, porque você, em todo canto estava em inglês, então você estava em inglês, então aquilo ali acabava fazendo que você, né, ficasse melhor, aprendesse mais. Né? E isso envolve tudo que a gente está aprendendo. Né? Quando você está imerso mesmo naquele ambiente, a aprendizagem vai ser mais fluida, né? Ela vai acontecer melhor, né? Uhum. Simples. E falando assim com relação às estratégias, né, de estudo, né? Como a gente comentou, né? Como é que eu vou me preparar para fazer uma Olimpíada, participar de um exame, fazer o Enem, né? Participar de um concurso. Como a gente disse, tem todos esses aspectos que a gente falou, né? Mas do ponto de vista prático, né? Uma das estratégias que eu acho mais interessante é a gente fazer o chamado ciclo de estudo. É você construir uma lista com que você vai estudar. E essa lista você tem que levar em consideração, é um checklist que tem que levar em consideração o que cai naquela prova, ver o que
tipo, que mais vai ser cobrado, que tem mais peso, dá prioridade para naquela lista. Depois você, nessa lista, né, vai fazer uma reordenação baseada no que você já sabe, e depois você tem que diluir isso no tempo, baseado no seu horário, na sua disponibilidade, sempre lembrar de ver essa construção desse ciclo. Botar tempo para relaxar, para a ociosidade, né, que é super importante, porque na ociosidade é no dormir bem que o conhecimento ele se consolida, né? Porque quando você estuda Uhum. no primeira vez, fica aquela confusão mental, a informação, e depois você dorme, relaxa, você descansa, então estuda outra coisa, faz outra atividade, e o conhecimento consolida, né? É um dos maiores erros que eu vejo palestrantes falando é sobre isso. Pensar que passar em um vestibular é só estudar, só estudar, só estudar todos os conteúdos, saber, saber. Mas tem todo... É uma relevância também, exercícios físicos, como está a sua mente, meditação, sono também, se está em dias, tudo isso ajuda também. E em relação ao conteúdo, tipo no Enem, para que eu vou estudar sistemas lineares se não caiu nenhuma questão? Para que eu vou focar totalmente em embriologia se até hoje caiu apenas uma questão? Então, são coisas que, principalmente quem está começando nessa reta final a estudar agora, né? Falta, eu acho que uns 45 dias. Isso. É importante focar no que mais cai, né? E principalmente em exercícios simulados. Essa questão da construção do ciclo, né, de estudo para se preparar para o exame, né, por exemplo, concurso, né, Olimpíada, como caso o Enem, né, sempre tem que estar em consideração essa questão de quanto tempo falta, né, para você fazer aquela avaliação, né, porque Uhum. normalmente quando muito pouco tempo, falta muito pouco tempo, não adianta você tentar aprender todo o conhecimento, né, lá do início, né, para se preparar para o exame. Então, ele vai acabar não sendo proveitoso. É mais proveitoso você, naquele momento, ali, focar realmente em resolver questão, né? Mas isso vai depender do tempo e também depende de cada um. Por exemplo, eu, particularmente, eu só gosto de focar em questões quando falta um mês, sabe? Quando falta mais de um mês, eu ainda acho que dá de eu estar fazendo um ciclo de estudo onde eu vou abordando, né, todos os conteúdos que vão estar caindo naquele exame, naquele curso, naquela Olimpíada. Então, normalmente, né, tipo, eu começo fazendo uma lista de ciclo, né, que eu vou estudar todos os conteúdos, porque a gente tem que passar por tudo para não cair na questão do esquecimento e a curva do esquecimento. Mas o que acontece? À medida que você vai evoluindo no estudo, né, nas habilidades e competências daquelas disciplinas, você tem que ir diminuindo o tempo que você dedica para aquela disciplina e você vai aumentando o tempo para as outras disciplinas que você precisa Uhum. estudar. De forma que essas que você vai diminuir o tempo, elas vão acabar caindo em processos de revisão. E aí justamente vai entrar a importância da questão dos mapas mentais e dos resumos. Por isso que é importante, quando a gente está estudando, ter um papelzinho lá do lado e você ir fazendo o seu próprio resumo, fazendo o seu próprio, mas como é que eu faço esse mapa mental, esse resumo? Você faz do jeito que você pensa, do jeito como você raciocina. Existem, cara, várias pessoas ensinando como fazer, mas a melhor forma é você tentar fazer da forma como você se expressa. Por exemplo, tem gente que gosta de pintar, colorir. Então, faz o seu mapa mental, faz o seu resumo pintando e colorindo. Isso vai ser importante para você, depois, quando for revisar o conteúdo, você ter um resumo que esteja adequado com as suas conexões ali, né, neuronais, né, com a forma sua de pensar. Quando eu estava me preparando, na época ainda não era. Eu tinha o Enem na época para o ensino superior, mas ainda tinha o vestibular tradicional, né? E eu me lembro que na primeira vez eu fiz, eu não passei, eu tentei o ITA, tentei o UFC, tentei o FCE, mas na primeira vez eu não fiquei dentro das vagas. Aí, quando eu fui para a segunda vez, né, como é que eu vou fazer para estudar? Né? Eu não estava mais, já tinha terminado o ensino médio, eu precisava estudar. E uma das materiais que eu usava base era o meu caderno, porque o meu caderno era o meu mapa mental. Então, lá eu tinha tudo resumido. Então, todo dia, eu pegava o meu caderno, era o caderno das 20 matérias, né? Com todas as disciplinas do terceiro ano, e todo dia eu pegava aquele caderno e ia lendo ele todo dia, até chegar no dia do vestibular, né? Porque aquilo ali era o meu mapa mental. Uhum. Sim. O mapa mental, para quem não está por dentro aí, é basicamente um sistema de estudo em que eu faço a etapa por etapas, do que eu vou entendendo por setas, desenhos, e isso cria uma certa ordem no meu cérebro. Tipo, se eu quiser aprender sobre o intestino delgado,
Eu coloco o nome textinho delgado aí no centro, a figura, e faço as ramificações com setas. Tipo, eu coloco ali as partes do odeno, jejum, o ilho, e neles eu coloco as funções de cada um. Isso ajuda o cérebro a associar muito e lembrar em outras horas. Como o professor falou, o tipo de mapa mental era o caderno dele, ou seja, pode ser de muitas É, maneiras o mapa. era o meu caderno ali, né? Aí eu focava muito em revisar, estou explicando aqui, irritou meu nariz aqui. Então eu focava muito em revisar esses conteúdos, né? Na época também, como eu precisava praticar leitura, né? Eu lia bastante, né? Na época ainda tinha a questão, caía muito a questão da, tipo, você tem que ler aqueles livros, né? Tradicionais. E aí, Veriane, boa noite. Obrigado. Saúde. Eu praticava muito leitura, né? Eu tive também um desafio na época que eu tinha muita deficiência em física, sabe? Porque eu tinha perdido muitos conteúdos. Então, eu tive que desenvolver essa questão do autodidatismo, né? De estudar física por conta própria, sabe? Uhum. E também é importante você, às vezes, também reconhecer as suas, às vezes, deficiências. Às vezes, existem é, certas habilidades e competências que, mesmo você sendo proativo, mesmo você sendo ativo, você não consegue, por conta própria, desenvolver. Então, às vezes, também é preciso um pouco de humildade para, às vezes, reconhecer também que eu não consigo sozinho atingir, conseguir aquela habilidade e competência e pedir ajuda, né? Então, às vezes, é preciso realmente recorrer, às vezes, a um curso preparatório específico para aquele exame, para aquela Olimpíada, ou então, professor, né, que vai estar ali auxiliando para poder desenvolver aquela habilidade ou competência. Uhum. Davi, a gente já está quase aqui nos finalmente, tem quase uma hora, Já estamos foi, quase já? encerrando É. aqui. Queria agradecer a participação, a ideia acho que foi muito legal, né? Falou de várias questões e deixa assim essa mensagem, né, de incentivo as pessoas a participarem das Olimpíadas, a buscarem, né, a desenvolver autonomia nos estudos, né, entender como a mente funciona, essa questão da auto-observação para construir os planos de estudos, né, e desenvolver habilidades e competências para a sua aprendizagem. Tem alguma mensagem aí, final, quer deixar? Primeiramente, eu queria só ressaltar um ponto aqui, que o professor disse que ajuda na OBR, os alunos do campus, né? Levou vários alunos para Olimpíadas, e isso ajuda Oi. muito a influência de um profissional. Tipo, no meu fundamental, eu não fui estimulado a Olimpíadas. Se eu tivesse sido, talvez tinha ganhado medalhas antes e estava bem mais evoluído hoje. Então, conta muito um profissional que influencia os alunos. E eu quero agradecer a todos que participaram da live e exercícios. Exercícios é o fundamento de qualquer coisa. Exercitar o cérebro, né? A gente fala que vai pra academia Uhum. e quer ficar, né? Fortão, né? O cérebro aí, o amigo aí tá assistindo a live aí, né? Quer ficar forte, né? Na academia tem que malhar o cérebro também, né? Para ficar com Visualiza ele aí. forte também, né? E reter a informação e reter o conhecimento. É isso aí. Então, pessoal, né? Boa noite. Obrigado aí todo mundo pela participação. Obrigado, Davi, por Valeu, isso aí. Eu professor. acho que podia até ter falado muito mais coisas, a gente tentou resumir aí. Não sei se ficou muita Uhum. coisa dentro da hora. Acho que ainda tem espaço até para a gente fazer outros momentos aí mais pra frente, viu? Uhum. E tamo junto aí, precisar aí na Valeu, troca professor. de ideias, né? Ajuda. Tamo aí. Muito obrigado aí, Davi, por participação. Obrigado a todo mundo por assistir. Tchau, E Luiz. aguardem aí. Logo mais a gente vai ter outra live sobre outros conteúdos a habilitar nessa questão de desenvolvimento de habilidades, competências, né? E educação. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite. Valeu, abraço, live produtivo. Verdade, um assunto que é necessário na atualidade. Valeu, Davi. Valeu, professor.